Shalom, mulheres valorosas do Senhor. Tudo bem com vocês? É uma grande honra poder estar aqui falando para vocês e também uma grande responsabilidade. Bom, dando continuidade ao nosso tema, que é Quem sou eu? Onde estamos falando a respeito de 4 partes do nosso corpo. A pastora Márcia, no nosso encontro passado, trouxe para nós 2 partes, os olhos e o nariz, que é a visão e o olfato. E ela falou a respeito da importância de olharmos com a ótica de Deus e de exalarmos o cheiro de Cristo em nossas vidas. Hoje nós estaremos falando sobre o ouvido, sobre a audição. A função do ouvido é transmitir e traduzir sons para o cérebro. A audição tem um papel fundamental para o equilíbrio do nosso corpo. Quando a audição não está saudável, alguns problemas podem vir a acontecer, como zumbido, como sensação de entupimento, perda auditiva e outros tipos de problemas, outras inflamações que comprometem a nossa qualidade auditiva. Analisando a nossa vida espiritual principalmente, estamos com nossa audição saudável? O que eu tenho deixado entrar em meus ouvidos? Tenho sido seletiva com aquilo que ouço? Tenho escutado muito ruído, muito barulho? Muitas vezes, permitimos que entre em nossos ouvidos qualquer coisa, fofocas, conversações indecentes e imorais, críticas. E permitimos que os nossos ouvidos sejam contaminados. E, consequentemente, contaminamos a nossa vida. Precisamos santificar os nossos ouvidos, ouvindo só o que edifica. 1 Coríntios 15:33 diz: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Outras vezes, permitimos que palavras de derrota, humilhação, condenação norteiem a nossa vida. Damos ouvidos a vozes usadas por Satanás para nos colocar olhando para o chão, tristes, derrotados, desanimados, nos sentindo inferiores muitas vezes. Damos ouvidos a muitas vozes e esquecemos que a voz que realmente importa para as nossas vidas é a voz de Deus. Precisamos conhecer a sua voz por meio da sua palavra e sermos obedientes a ela. Em João 14:27, Jesus diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Precisamos cessar todas as vozes que não edificam a nossa vida. Escutar a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, a voz dos céus. Precisamos ouvir o que Deus diz ao nosso respeito. Quem sou eu? Quem é você em Deus? Nós somos filhas. Somos amadas do Pai. Em 1 Pedro
2:29 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existe poder e autoridade de Deus na minha vida e na sua vida. Quando não exercemos essa autoridade, quando permitimos que Satanás nos engane, coloque sobre nós julgos de escravidão, mentiras, nós deixamos de exercer essa autoridade. Através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, há poder de Deus na minha vida e na sua vida. Nós não somos coitadinhas, nós não somos mais uma na multidão, somos aquelas que carregam dentro de si o Espírito de Deus, o Espírito do Todo-Poderoso, o Espírito de excelência, o Espírito que cura, o Espírito que liberta, o Espírito que transforma, o Espírito que traz vida. Aleluias! Reconheça a sua identidade em Deus e tome posse dessa identidade e mande embora toda mentira de Satanás na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero trazer também algo muito comum que acontece conosco, é a respeito de tomarmos decisões sem buscar a direção de Deus, sem procurar ouvir a sua opinião, saber o que Ele acha a respeito. Queremos caminhar pelo nosso próprio entendimento e fazer o que achamos melhor. E depois, quando não dá certo, corremos para Ele, para pedir perdão. Mas existem consequências? As consequências nós vamos colher por não termos buscado antes o direcionamento do Senhor, ouvir a sua voz, a sua opinião. Muitas vezes a opinião dele não vai ser aquela que nós esperamos ouvir. Mas com certeza será o melhor. Será o melhor para mim, será o melhor para você. Pode ser que a princípio não venhamos a enxergar isso. Mas com certeza, mais à frente, mais adiante, veremos que a melhor decisão foi obedecer a Deus. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Não é o que diz a palavra? Tudo coopera para o bem daqueles que o amam. E sempre, sempre será melhor ouvi-lo e obedecê-lo. Eu lembro que há algum tempo, quando a minha filha era criança, ela tinha em média 9 para 10 anos, ela queria muito participar do baile de carnaval da escola. Quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, ela tinha 5 anos, quase 6. E ela não participava, e nós conversávamos a respeito disso, ela compreendeu. Mas quando chegou nesse tempo, ela disse: minha mãe, eu quero participar. Eu nunca participei. Todo mundo da sala vai participar. E eu conversei com ela novamente, mas ela estava
muito desejosa em participar. E eu perguntei para ela, minha filha, você já perguntou a Jesus o que é que ele acha? E ela fez uma carinha assim e disse, para que se eu já sei a resposta? E eu disse, mas ela continua insistindo. E eu disse, tá bem, pode participar. E aí eu orei pela vida dela, pedi ao Senhor que cobrisse a sua mente, o seu coração. Entreguei aquele momento ao Senhor. Descansei meu coração. E aí quando ela chegou em casa, ela chegou meio triste. E eu falei, e aí minha filha, como é que foi? Ela disse, detestei. Eu não gostei. Eu não deveria ter participado, minha mãe. Foi horrível. Eu fiquei o tempo todo lá sentada. E aquelas músicas, aquelas coisas todas, eu odiei, minha mãe. Eu não deveria ter participado. Eu, glória a Deus. Só que mesmo ela sendo criança, houve uma consequência. Depois de alguns dias, ela, minha mãe, eu não consigo parar de pensar naquelas músicas. Elas ficam ecoando nos meus ouvidos o tempo todo, minha mãe. Eu quero sair daquela escola. Eu não quero mais estudar naquela escola. Eu disse, minha filha, eu não tenho como tirar você, porque é início do ano letivo, não tem como. E eu orei por ela e aquela situação toda passou. E é isso que eu quero trazer para você. Sempre há consequências. As nossas escolhas geram consequências. As nossas escolhas, quando não estão debaixo da vontade do Senhor, geram consequências em nossas vidas. Que possamos viver com a nossa vida pautada na palavra, obedecendo o que o Senhor diz para nós, buscando nele as respostas que precisamos. E em nome de Jesus, que todo jugo, toda mentira de Satanás, tudo aquilo que ele tem colocado para deturpar as nossas mentes, caia por terra em nome de Jesus. Somos livres em Deus. Os nossos ouvidos são ouvidos santos. E em nome de Jesus, que você possa tomar posse da autoridade de Deus que está na sua vida e viver o que Ele tem para a sua vida. Andar debaixo da direção do seu Espírito. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todas. Que derrame da sua graça, do seu amor, da sua bondade, cada dia mais na vida de todas vocês. Amo vocês. Beijo.